Hoje vamos fazer uma viagem, mas não para qualquer lugar, uma viagem para dentro. Usando a psicologia gnóstica como nosso mapa, a gente vai explorar as forças que moldam quem somos, a personalidade, a essência e o ego. Sabe aquela sensação de contradição? Uma parte sua quer muito uma coisa, mas outra parte vai lá e faz o oposto. Ou você muda de ideia sobre algo importante do dia para a noite? Pois é, essa experiência é super comum e tem um motivo bem interessante para isso acontecer. E olha, essa busca para entender essas nossas contradições não é nada nova, viu? Ela ecoa esse chamado super antigo, uma jornada de autoconhecimento que promete revelar não só quem a gente é, mas também o nosso lugar no universo. Então, para a gente entender como essas forças funcionam, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar o mapa do nosso mundo interior. Depois, vamos mergulhar na personalidade, a tal máscara que usamos. Em seguida, na essência, nosso eu verdadeiro. E, claro, no ego, essa legião que mora na gente. Por fim, vamos ver o primeiro passo para começar a despertar. Para começar qualquer exploração, a gente precisa do quê? De um mapa, claro. E a psicologia gnóstica oferece justamente isso. Uma maneira de organizar e entender a complexidade da nossa própria mente. Mas olha, aqui, a gente não está falando de uma psicologia convencional. A proposta aqui é bem mais revolucionária. O objetivo não é só analisar, mas transformar. É buscar um despertar da consciência através da compreensão da nossa própria máquina interna. No centro desse estudo estão 3 elementos que definem a nossa experiência de vida: a personalidade, a essência e o ego. Vamos desvendar cada um deles. Vamos começar pelo componente que parece mais familiar, mas que talvez seja o mais mal compreendido de todos: a personalidade. A própria origem da palavra já entrega o jogo, né? Personalidade vem de persona, que era a máscara que os atores usavam no teatro grego. Ou seja, ela não é quem a gente realmente é. É uma construção, uma interface que a gente desenvolve para viver no mundo. Inclui nosso nome, nossa cultura, os costumes, tudo aquilo que, no fundo, nos foi emprestado. E o mais interessante é que a nossa personalidade começa a se formar bem cedo e um jeito bem passivo. Nos primeiros 7 anos de vida, a gente absorve tudo ao redor, que nem uma esponja, sabe? Somos moldados pelos exemplos que vemos, muito mais do que pelas palavras que ouvimos. É só pensar nos papéis que a gente desempenha todo dia. O jeito que agimos no trabalho é diferente do jeito que agimos em casa ou com os amigos. Cada um desses papéis é uma faceta da nossa personalidade, uma máscara diferente que a gente usa para se relacionar com o mundo. Ok, então se a personalidade é essa máscara que a gente constrói, o que existe por trás dela? Bom, aí a gente chega na parte mais profunda e bonita da história. Vamos falar sobre a essência. A essência é aquilo que a gente traz quando nasce. É a nossa consciência, nossa sabedoria que não veio dos livros, nossas virtudes. Diferente da personalidade, a essência é o que temos de mais autêntico e permanente. É o nosso eu de verdade. Para ter uma ideia do que é a essência no estado mais puro, é só observar um bebê. Ele vive totalmente no aqui e agora, com a consciência desperta, sem ficar remoendo o passado ou ansioso com o futuro. É a expressão da nossa natureza original, antes dela ser coberta por todas as camadas que a gente cria depois. Então, o ponto crucial é essa diferença. De um lado, a gente tem o que é temporário, o que a gente aprende e constrói para interagir com o mundo. Do outro lado, o que é eterno, real e verdadeiramente nosso. Certo. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Se a gente tem essa essência divina dentro de nós, por que não vivemos com ela o tempo todo? A resposta está no nosso terceiro componente, o mais complexo de todos, o ego. É aqui que a gente começa a entender aquela contradição interna. Sabe quando uma parte sua quer acordar cedo para malhar e outra aperta o botão de soneca 5 vezes? Ou quando você promete que vai ter paciência e do nada um eu da raiva toma conta? Segundo essa visão, não temos um eu só, nós somos muitos. Cada desejo, medo, hábito é um eu diferente e todos eles ficam brigando pelo controle. É daí que vem o caos interior. A metáfora para isso é muito poderosa. É como se a nossa essência, a nossa consciência, estivesse engarrafada dentro de cada um dos nossos defeitos. Cada vício, cada medo, cada mau hábito mantém um pedacinho da nossa verdadeira natureza como refém, impedindo que ela se expresse livremente. E para facilitar a compreensão, a gente pode agrupar essa legião de eus sob as 7 cabeças que todo mundo conhece: ira, orgulho, luxúria, preguiça, gula, cobiça e inveja.
É como a hidra da mitologia, sabe? Cheia de cabeças. E cada vez que um eu se manifesta, ele revela a natureza desse monstro interior. Agora, a fonte apresenta um quadro bem sério da nossa realidade interior. Somente uma pequena fração, cerca de 3% da nossa consciência, estaria livre e desperta. A imensa maioria, 97%, estaria adormecida, presa dentro dessa legião de eus que formam o ego. É um número que faz a gente pensar, né? Diante de um quadro desses, a pergunta é como a gente pode libertar a nossa essência, como despertar? Bom, o caminho existe e ele começa com o primeiro passo, que é fundamental. E a grande virada de chave é essa. A libertação não começa lutando de forma cega contra o ego, mas sim conhecendo ele. É preciso primeiro observar nossos próprios defeitos em ação para poder compreendê-los. A luz da consciência é o que realmente inicia a transformação. O primeiro passo prático é desenvolver um novo sentido, a autoobservação. Funciona em 3 etapas. Primeiro, dividir a atenção para se tornar ao mesmo tempo o observador e o observado. Segundo, assistir seus pensamentos e emoções sem julgamento, sem crítica. E terceiro, identificar qual eu está no comando. Olha só, o eu da impaciência apareceu. Ou, lá vem o eu do orgulho de novo. Só de notar, já é um grande começo. Essa prática é a chave de tudo. Conforme a gente se observa, começa a comprovar por experiência própria que não somos uma unidade, mas sim uma multiplicidade. E enxergar essa legião interior é o primeiro e mais importante passo para o verdadeiro trabalho sobre si mesmo. E fica então esse pensamento final. O autoconhecimento não é uma teoria abstrata, mas uma prática diária de observação. Aceitar a nossa própria multiplicidade interna é o ponto de partida para a jornada mais importante que existe, a jornada de volta para a nossa essência.